Fazer a oração inicial, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, então, meus amigos. Hoje é a nossa 11ª aula, tá? E como eu adiantei para vocês lá no grupo, possivelmente nós vamos ter agora uma sequência de aulas a respeito dos artigos da fé católica, que já explico o que é. Eu tinha previsto lá no grupo mais ou menos 4 aulas, mas eu creio que deva ser mais, porque a cada ponto dos artigos da fé católica, que são 4 artigos, por isso eu tinha pensado em 4 aulas, é necessário uma análise mais detalhada, o que deve demandar mais aulas do que 4, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Hoje é a nossa primeira dessa sequência de aulas e essa sequência ela se torna muito importante. E nós vamos entender o porquê já, tá? Para início de conversa, é necessário de maneira muito rápida a gente relembrar o que é fé. Tá? Eu acho que em quase todas as aulas a gente relembra isso. Por quê? Porque sem a fé não há vida cristã, sem a fé não há vida espiritual, sem a fé não há vida religiosa. Tá? E não sei se vocês lembram, o que é basicamente a fé? Tá? A fé, ela é uma espécie de graça cedida por Deus que alimenta o nosso intelecto, fazendo com que o nosso intelecto possa compreender certas verdades que estão para além de seus limites naturais. Né? Então, veja, o meu intelecto, a partir dos seus limites naturais, ele pode compreender um monte de verdades, compreender inclusive a existência de Deus. No entanto, existem outras verdades que transcendem esses limites naturais do intelecto. Aí o intelecto sozinho ele não consegue compreender, aí precisa da fé. Então, o que é a fé? A fé é uma graça cedida por Deus. Então, veja bem, se existem verdades sobrenaturais que estão para além dos limites do meu intelecto, então eu preciso de uma ajuda sobrenatural para compreender essas verdades. Daí a fé sendo uma graça cedida por Deus. Tá? Então veja que se Deus não ceder a fé ao homem, o homem não consegue compreender certas verdades. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente vai talvez esbarrar nesse assunto hoje, mas só para a entrada do assunto. Quando a gente pega e fala assim, olha, Deus é uno e trino. Deus é uno e trino. Deus é um e três. Isso, obviamente, flui como algo antilógico. Então, quando você tenta compreender isso com a lógica racional, natural, você não vai conseguir compreender. Então, para compreender esse tipo de verdade que é sobrenatural, você precisa da fé. Então, veja, a fé ela é necessária para que possamos ter uma vida espiritual. Porque a vida espiritual necessita de acreditarmos em certas verdades que transcendem os limites naturais do nosso intelecto. Então, existe aqui uma dinâmica. Tá? Existem verdades necessárias à nossa vida espiritual, à nossa vida religiosa, em última instância, à nossa salvação. Só que essas verdades sobrenaturais nós só conseguimos compreender através da fé. No entanto, a fé não é uma capacidade natural que nós temos. Mas a fé ela é uma graça cedida pelo próprio Deus. Então, existe uma dinâmica
né, em todo esse movimento. Então veja que interessante. Talvez a melhor coisa que nós possamos pedir numa oração para Deus é ter mais fé, né? Todo mundo aqui já passou por dificuldades na vida, e geralmente quando a gente passa por dificuldade, cristãos que nós somos, nós pedimos a ajuda de Deus. E às vezes a gente pede com muita força a ajuda, tá? Às vezes a ajuda vem, né? Quando o nosso pedido está de acordo, né, com aquilo que é uma vida reta na fé. Às vezes não é atendido o pedido porque a gente pediu errado, né? Ou então porque Deus acha que na dinâmica da sua vida aquele pedido sendo realizado vai atrapalhar a sua vida espiritual. No entanto, a gente pede com força quando a gente precisa. Agora, veja que interessante se nós pedíssemos mais fé com a mesma força que nós estamos sempre pedindo coisas a Deus. Então, pedir mais fé é algo essencial na oração. Essencial, né? Isso mostra, inclusive, uma certa capacidade que você tem de compreender o seu tamanho em relação a Deus. Quando você pede mais fé, você está basicamente dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu não consigo sozinho. Ó, sozinho não dá. Eu não consigo fazer nada sozinho. Toda vez que eu tento, eu faço alguma besteira. Eu falho, me falta força, me falta coragem, me falta virtude moral, me falta honestidade, me falta sinceridade. Então, sozinho eu não consigo. Então, quando você pede fé, você está assumindo isso para Deus. Isso é agradável a Deus, porque mostra que você está se adequando ao seu tamanho de fato, que é um tamanho infinitamente menor do que o próprio Deus. Então, pedir mais fé é muito importante, né? E além de pedir mais fé, é necessário também uma outra coisa para que a fé cresça dentro de nós. Que outra coisa é essa? É necessário que a nossa vida ela esteja acontecendo de maneira coerente com as verdades da fé. Então veja que interessante. Na medida que Deus cede a fé para mim, a fé alimenta o meu intelecto e eu passo a crer certas verdades sobrenaturais. Só que essas verdades sobrenaturais, elas não são dados de um livro. Elas não são dados para você apenas decorar ou memorizar. Mas essas verdades de fé, elas são como um norte que tenta direcionar a todo momento a sua vida. Então, uma outra coisa necessária que nós devemos fazer para fazer com que a fé cresça é que nós consigamos sempre forçando a nossa vida na medida em que ela seja coerente às verdades da fé, às verdades reveladas. Então, quando eu tenho a fé, que é uma graça cedida por Deus, e eu compreendo uma certa verdade, essa verdade automaticamente ela cria uma seta, um norte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir forçando a minha vida a seguir esse norte. E na medida que eu faço isso, a fé vai aumentando. Então, veja que interessante. Pedir mais fé e direcionar a vida em direção às verdades da fé já é agir pela fé, já é fazer a fé aumentar. Então, a fé é um negócio que quanto mais você lança a mão dela, quanto mais você a utiliza, mais ela cresce. Mais ela cresce. Então, veja que interessante. Uma pergunta precisa de ser respondida em tudo isso que eu estou falando. A pergunta é a seguinte: o que eu tenho que fazer na minha vida para que a minha vida esteja em coerência com as verdades da fé? Né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu devo agir para que a minha vida ela passe a ter coerência em relação às verdades da fé, em relação a esse norte que as verdades reveladas vão me direcionando? O catecismo vai listar basicamente 4 ações, ou seja, 4 coisas que eu tenho que fazer para direcionar a minha vida para que ela seja coerente às verdades da fé, a essas verdades sobrenaturais que guiam a minha vida espiritual. Se eu não fizer essas 4 coisas, vai sempre faltar alguma coisa na minha vida espiritual.
E aí, obviamente, eu não vou estar sendo um cristão na acepção do termo. Percebe? E quais são essas 4 ações? Quais são essas 4 ações? A primeira delas é necessária profissão de fé. É necessária profissão de fé. O que é a profissão de fé? Simples. Você tem que estar sempre pronto a professar aquilo que você acredita, a professar as verdades da fé. É necessário você entender de maneira clara aquele conjunto de verdades sobrenaturais, pelo menos em síntese, em resumo, para que, ao mesmo tempo, você esteja sempre meditando nessas verdades e, ao mesmo tempo, esteja sempre preparado para professar essas verdades para alguém. Isso é necessário à vida cristã. Isso é necessário a uma vida que esteja norteada pelas verdades da fé. Então, essa é a primeira ação. A profissão da fé. Ter de maneira clara quais são as verdades da fé que você não pode esquecer. São verdades centrais na vida cristã. E aqui cabe um dado triste. Quando a gente vai lá na igreja, está lotado a missa, é muito triste dizer isso, mas se você conversar lá com a maior parte das pessoas, ainda mais nos dias de hoje, possivelmente a maioria das pessoas não sabe professar a própria fé. Ou seja, não tem muito de maneira clara quais são aquelas verdades que ela tem que acreditar que tem que nortear a sua vida. Por mais que elas repitam isso todo domingo na Santa Missa. Então veja que coisa interessante. Existe um momento na Santa Missa que todos os fiéis são convidados a professar a própria fé. No entanto, aquilo que sai da nossa boca quando a gente professa a fé, aquilo não pode ser bolha de sabão, não pode ser vazio. Aquilo já tem que estar sendo meditado por nós, porque aquilo ali é o centro da fé. São as verdades centrais da vida religiosa. Então as pessoas às vezes repetem aquilo e não sabem direito o que estão repetindo. E já já vamos ver o que é que nós repetimos todos os domingos. Já a gente vai chegar nesse momento da aula. A segunda ação necessária é a oração. Já falamos um pouco disso daqui, mas é necessário sempre repetir. Veja, sem a oração é impossível a fé crescer. A oração também é um ato que eu tenho que ter na minha vida, e o negócio tem que ser diário, né? Tem que ser repetitivo. A oração é um ato que eu tenho que ter na vida para ganhar intimidade com Deus. Eu já disse isso aqui, sem essa intimidade, a fé não cresce. Não cresce. Se faltar a profissão de fé, a fé não cresce. Se faltar a oração, a fé também não cresce. E uma fé que não cresce significa que a vida não é cristã. Não é uma vida espiritual. A terceira ação é o agir moralmente. É necessário que nós, de alguma forma, procuremos na nossa vida ir largando aos poucos aquele homem velho na lama, que só faz merda, e nós devemos ir limpando a nossa conduta, criando novos hábitos, passando a agir moralmente. E na medida que a gente vai procurando agir moralmente, a gente vai ter aqui aulas específicas sobre isso, na medida que a gente vai agindo moralmente, novos hábitos vão incorporando na nossa vida e hábitos antigos vão sumindo. E na medida que os hábitos bons vão substituindo os hábitos ruins, a fé dentro de nós também vai aumentando. Porque você vai ter uma clareza maior nas suas próprias ações. Então veja que interessante. Na profissão de fé, eu tenho clareza sobre o que eu acredito. Na oração, eu aprendo a agradecer e a pedir. E no agir moralmente, eu aprendo o que fazer. Então eu vou sabendo o que eu vou fazer. E quando você começa a ter hábitos bons, substituindo hábitos ruins, uma coisa impressionante começa a acontecer na sua vida. Você começa a ter clareza na sua ação ao ponto de você perceber pequenas falhas suas de caráter que antes você não percebia. Então você se pega mentindo,
Você se pega nas pequenas mentiras, você se pega naquele engano, você começa a perceber as sutilezas das suas ações. E você começa a perceber que você é podre por dentro. E a quarta e última ação é o abrir-se para a ação da graça. Né? Nós tivemos aqui uma aula que foi muito importante do Catecismo sobre a ação da graça, que sem a ação da graça não há salvação. Então é necessário se abrir para a graça. Então, nessa quarta ação, é necessário que eu compreenda quais são os meios necessários para que essa abertura ocorra. Eu tenho que deixar a casa limpa, não sei se vocês lembram disso. Tem que deixar a casa limpa para a graça poder agir. Então, veja que essas quatro ações, a profissão de fé, a oração, o agir moralmente e o se abrir para a graça, são ações necessárias para o aumento da fé. Se faltar uma dessas quatro ações, ou seja, se uma dessas quatro ações não se transformar em hábito, eu vou ter problema no aumento de fé. Eu vou ter um problema na constância da vida religiosa e espiritual. Então é um negócio muito sério. Diga lá, Thiago. Se abrir para a graça e agir moralmente não seria análogo? Todas essas quatro ações são análogas. Elas estão relacionadas. O catecismo separa em quatro ações para facilitar a didática. Mas você vai perceber a diferença sutil. Oi? Nesse caso não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São semelhantes, se intercalam, uma coisa acaba movendo a outra, mas são coisas distintas. Por isso que são explicadas dessa forma no catecismo de maneira didática. Você vai perceber a diferença entre uma ação e outra de maneira sutil quando a gente entender o que são os artigos da fé. Porque veja que interessante, Thiago, isso aqui eu já posso te adiantar. Para cada uma dessas quatro orações, existe uma tecnologia fornecida pela igreja. Essa tecnologia fornecida pela igreja é o que nós chamamos de artigos da fé. Então, veja, a nossa fé aumenta mediante essas quatro ações. Só que essas quatro ações, elas ocorrem por auxílio da igreja, que nos fornece quatro tecnologias necessárias. E aí, quando a gente analisar essas quatro tecnologias, você vai perceber a diferença de uma ação para outra. Tá joia? Beleza. Diga, Elias. Vai falar, não? Você já falou que vai falar depois, eu ia fazer a pergunta exatamente com relação à confissão, então você já... Ah, tá. A gente vai chegar lá. Beleza. Porque senão você... Sim, sem problema. O que acontece, então? Essas quatro ações, a gente tem que tentar fazer sempre. A gente tem que estar sempre querendo professar a fé, orar todo dia, agir moralmente e se abrir para a graça. Tá? Só que veja, essas tentativas que nós temos com essas quatro ações, elas só ganham sentido na medida que a gente tem uma vida na igreja. Porque, como eu já adiantei aqui na resposta à pergunta do Tiago, é a igreja que vai fornecer as tecnologias necessárias para essas ações. Porque não tem como sem ser fora da igreja. Por que não tem como? Isso aqui é necessário ser falado. Por um motivo muito simples. Essas quatro ações têm como finalidade aumentar a nossa fé. Aumentar a fé significa se abrir mais para Deus agir, ceder a sua graça, para que, com essa graça, eu compreenda melhor certas verdades sobrenaturais. Então, se eu estou fora da igreja, eu não vou ter acesso a essas verdades sobrenaturais, pô. Porque, como nós dissemos aqui em alguma aula, é a igreja o depositório dessas verdades da fé. É impossível ter essas quatro ações fora da igreja. Porque se você está distante das verdades da fé, como é que você vai fazer profissão de fé? Como é que você vai orar para Deus sem saber o que tem que pedir? Como é que você vai agir moralmente sem o auxílio do próprio Deus? E como é que você vai se abrir para a graça? Não tem como. Então, veja bem, a igreja como depositório das verdades da fé
nos garante certas tecnologias que têm a sua eficácia garantida, não apenas quando nós as colocamos em prática, mas tem a sua eficácia também garantida porque elas são traduções vindas desde os apóstolos. Entende isso daí? Ó? Então, veja bem. Existe Deus, o Verbo encarnado, o próprio Cristo. Deus, o Verbo encarnado, o próprio Cristo, está revelando as verdades de fé aos apóstolos. Então, os apóstolos sabem como fazer essas 4 coisas. Os apóstolos tiveram acesso direto a essas verdades da fé. Então, veja que interessante. A igreja é a garantia de que essas verdades acessadas pelos apóstolos e de que toda a técnica, toda a tecnologia que é necessária para nos abrirmos para a graça e acessar essas verdades, nós temos a garantia pela igreja, porque a igreja é a sucessão apostólica. Então, veja, você tem lá os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos indicaram outros bispos. Esses outros bispos indicaram outros bispos, que indicaram outros bispos. Essa sucessão apostólica de todos os bispos chegou aos bispos atuais, que têm ali acesso a essas verdades da fé proferidas por Cristo e acesso à tecnologia necessária para que nós possamos nos abrir para a graça e acessar essas verdades. Então, a igreja é garantida essa sucessão apostólica. Percebe a questão? Então, tudo que a gente chama de bispo na igreja católica é o escolhido na sucessão apostólica. A figura do bispo é uma espécie de garantia do meio para que aquela verdade apostólica chegue até nós. Olha que interessante. Agora, aqui cabe uma questão, que se o Nanau tivesse aqui, possivelmente ele ia levantar essa pergunta. A questão é a seguinte: o que garante que as verdades, ou que aquilo que é proferido pelos bispos atuais, são as verdades existentes desde os apóstolos? Isso, inclusive, é um questionamento que os protestantes fazem. Qual é a garantia? A garantia é o próprio Deus. A garantia é o próprio Deus. Como assim? Simples. É óbvio que a figura humana do bispo falha. E pode ser que existam confusões, mentiras deliberadas, heresias, fabricações de conceitos que entram em contradição com a verdade revelada. Aliás, a história da igreja inteira é cheia dessas coisas, de homens que proferiram coisas que não são verdadeiras, ou seja, que proferiram, de algum modo, heresias. O que é uma heresia? O que é uma heresia? Uma heresia é uma falsidade proferida por um cristão. Isso pode acontecer? Pode. Mas olha só que interessante. Como essa verdade, que vem da herança apostólica até hoje, ela tem a garantia do próprio Deus, então a própria igreja, em sua totalidade, ela vai arrumando essas heresias. Ela vai enfrentando essas heresias. Ela vai rompendo com essas heresias. Daí a necessidade dos concílios. Concílios. Aqui um ponto interessante do catecismo. O que é um concílio? Né? Existiram vários concílios da igreja durante a história da igreja. Então, desde Cristo até agora, vários concílios ocorreram. Os concílios têm várias finalidades, mas uma dessas finalidades eu destaco agora. Uma das finalidades do concílio é romper, é quebrar as heresias. Então, veja que interessante. Deus, através do Espírito Santo, sopra na igreja
para garantir a infalibilidade da passagem daquelas verdades apostólicas até hoje, mediante muito desses concílios. Então, esses conselhos, nos quais todos os bispos de uma determinada época se reúnem, eles discutem, e ali, iluminados pelo Espírito Santo, eles vão percebendo o que é heresia e o que não é heresia. Veja que interessante. Foram nesses concílios que os livros selecionados das Sagradas Escrituras, da Bíblia, nessa seleção ela ocorreu através desses concílios. Então, veja. Esse livro aqui não está sob a influência do Espírito Santo, esse está. Então, veja, apesar de serem homens ali com a inteligência definindo, aquela inteligência já está sendo vitaminada pela fé, já está sendo movida pela graça, já tem ali o Espírito Santo agindo. Então, por mais que um bispo ou outro faça alguma besteira na história da igreja, a própria igreja corrige as besteiras pelo soprar do Espírito Santo. E isso não é porque eu estou falando, ou porque o catecismo diz. Não! Isso ocorre porque isso é uma promessa do próprio Cristo. Jesus Cristo disse, até anotei aqui, o Espírito Santo agirá para que a igreja sempre recorde daquilo que eu vos disse. Então o Espírito vai acompanhar conosco até o final dos tempos, soprando na nossa inteligência as verdades da fé, para que sempre possamos rememorar aquilo que vem desde os apóstolos e nunca nos esqueçamos disso. Percebem a questão? Então veja que interessante. Essas 4 ações que nós devemos ter para o aumento da fé depende da vida, portanto, na igreja, que é a segurança que eu tenho que o Espírito Santo está agindo. Se for fora da igreja, vai dar merda. Vai dar merda. Agora, veja que coisa impressionante. As 4 ações necessárias para que a fé aumente, elas são regidas por 4 tecnologias fornecidas pela própria igreja, que a igreja chama de artigos da fé. Então, são 4 ações humanas para o aumento da fé, que vão ser completadas ou intermediadas por 4 artigos da fé. Percebe? Há um encaixe aí, há uma dinâmica aí. Então, por exemplo, para a primeira ação, a profissão da fé, é necessário saber no que eu acredito. É necessário que eu saiba o centro da verdade da fé. É necessário que eu saiba professar a minha fé. Qual é o artigo de fé relacionado a isso? É o credo. É o credo. Mais ou menos ali no meio da missa, o padre convida todos os fiéis, você já deve ter percebido isso, a enunciar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês repetem isso todo domingo. Aquilo que vocês repetem, que nós estamos chamando aqui de credo, é a profissão de fé. É a tecnologia sintetizada, são as verdades da fé sintetizadas pela igreja para facilitar a nossa meditação. É o conjunto sintético, resumido, das principais verdades da fé que eu devo professar e acreditar. Então, o que possibilita a profissão da fé, o anúncio da minha fé, é o credo. É o credo. Segunda ação, a oração. A oração. A igreja também manteve a maior e mais eficaz oração de todas. Aliás, é por isso que até quem está afastado da igreja sabe mais ou menos essa oração de cor, que é a oração que nós fazemos em todo final de aula, que é o Pai Nosso. Então, veja, o Pai Nosso também é um artigo de fé. O Pai Nosso é a oração que Cristo ensinou aos apóstolos. O Pai Nosso é a oração perfeita, porque no Pai Nosso está aquilo que eu devo agradecer e o que eu devo pedir. Não existe agradecimento maior do que aquilo que está no Pai Nosso e não existe pedido maior do que aquilo que eu peço no Pai Nosso.
Então veja como Deus é misericordioso. Ele nos ensina a orar, pô, ao ponto de a gente decorar aquilo. Não sabe direito o que falar com Deus? Fala o Pai Nosso. Medite o Pai Nosso. Recite o Pai Nosso. Ore a Deus pelo Pai Nosso, que é o segundo artigo da fé, ou a segunda tecnologia cedida ali pela igreja. Para a terceira ação, que é agir moralmente. Ou seja, o que eu devo fazer? Daria para eu agir moralmente com o esforço da minha razão natural, tá? Por quê? Porque agir moralmente significa agir de acordo com a ordem das coisas. E a ordem das coisas eu posso compreender racionalmente. No entanto, Deus, para facilitar a nossa vida, cedeu a Moisés os mandamentos. Então, os mandamentos estão assegurados. Então, o que são os mandamentos? Os mandamentos formam ali o terceiro artigo de fé necessário a orientar o nosso agir moral. Percebe a questão? E aqui entra a diferença, Tiago. A quarta ação é se abrir para a graça. Como é que eu vou me abrir para a graça? Aí, o Elias, eu creio que ele ia dizer isso, e podemos agora falar. É o quarto artigo da fé católica, ou a quarta tecnologia, que são os sacramentos. Percebe a questão? Então, os sacramentos são necessários para eu me abrir para a ação da graça. O agir moral por mim mesmo, Tiago, não garante a abertura para a ação da graça. Aliás, eu tenho que pedir para a graça me dar força para obedecer os mandamentos. Então, tem essa diferença sutil aí. Então, os artigos da fé, é necessário memorizar isso. São 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Faltou um dos 4, a fé não cresce. A fé não vai crescer. Mas não vai crescer mesmo. É impossível. Então, o que nós vamos fazer nessa sequência de aulas do nosso catecismo? Nós vamos investigar cada um desses 4 artigos da fé. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. É isso que nós vamos investigar de maneira detalhada. Agora, eu previ 4 aulas. É óbvio que eu errei. Vou precisar de mais aulas. Por quê? Porque é necessário, de algum modo, detalhar cada um desses artigos de fé. E na medida que você vai detalhando, você vai percebendo que o papo é cada vez mais embaixo. A conversa é cada vez mais séria. E é impossível fazer isso em 4 aulas. Diga, Elias. Só os sacramentos você não consegue dar 4 aulas fácil. Os sacramentos, na verdade, o Elias, vai ser a maior parte das aulas de catecismo. É isso que eu tô falando, pô. 4 Os mandamentos e os sacramentos, meu Deus, a gente vai aqui colocar aqui várias aulas. É porque eu tinha pensado no início apenas apresentar, né? Fazer uma introdução. Mas eu já vi que a gente vai ter que seguir a sequência, porque o catecismo segue a sequência. A gente vai fazer dessa forma. E o que nós vamos fazer hoje, tá? Para a gente caminhar para o fim da aula. Nós vamos apenas fazer uma introdução ao credo. Então, possivelmente, na aula de hoje e nas próximas aulas, nós vamos analisar detalhadamente o credo. Tá? É muito importante entender o credo. O credo é o centro da nossa fé. É o condensado das verdades que nós acreditamos. Se uma pessoa que não é cristã chega para você e diz, mas vem cá, no que o cristão acredita? A resposta é o credo. A resposta é o credo. As verdades da fé estão ali todas reunidas e sintetizadas. Tá? Primeiro detalhe sobre o credo. Tá? É muito importante entender isso daqui. Se vocês estiverem com o catecismo na mão, eu vou pedir para vocês abrirem na página 58, artigo 184, que às vezes está em página diferente, mas vai no artigo, vocês vão achar. Né? Artigo, ou melhor dizendo, parágrafo 184. No parágrafo 184, vocês vão perceber que está ali escrito o credo, logo abaixo. Logo abaixo, tá? E aí, quando você lê o credo, você vai ver que tem 2 versões do credo. A primeira versão, símbolo dos apóstolos.
E a segunda versão, símbolo niceno-constantinopolitano. Explico a diferença de um para outro, tá? Primeiro, uma curiosidade. O primeiro credo, que é o menorzinho aí, o símbolo dos apóstolos, geralmente é ele que você repete nas missas aos domingos, que é a missa nova. A missa tradicional, mais tradicional que a missa tridentina, a qual eu frequento na maior parte das vezes, já é o segundo credo, que é o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o maior aí. Deu para perceber que um é pequeno e o outro é grandão, né? Mas aqui já cabe uma curiosidade, tá? A CNBB ela está fazendo pequenas alterações acidentais na liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é a retidão da missa. Um dos pontos da liturgia é a retidão da missa. E um dos pontos que ela está alterando, que eu acho algo até positivo, é que daqui a algumas semanas vocês vão perceber que o credo repetido será o segundo, maior. Inclusive nas missas novas. É até surpreendente que a CNBB faça isso. Né? Achei interessante, porque é um credo mais completo. Né? É um credo ali menos sintético e mais analisado, mais completo. Tá? Segunda coisa sobre o credo. Pode perguntar, Thiago. Que na missa que eu vou, que é a nova, nunca fui numa tridentina, o credo não é tão grande quanto esse, mas também não é tão pequenininho, não. Então, ou é o dos meio... apóstolos ou é o niceno-constantinopolitano. Eu disse que, em geral, acontece o dos apóstolos, tá? O dos apóstolos são só essas 6 linhazinhas? Não, tem outra página aí, cara. Continua na segunda página. Continua. Eu vou explicar a estrutura do credo. Entendeu? Tava meio esquisito esse meu texto. É esse que você repete, possivelmente. Tá? Sim, com certeza. Só que daqui a algumas semanas você vai repetir o segundo, que é o maiorzão. Tá? Isso vai acontecer porque já teve uma alteração na liturgia. Isso já foi anunciado. Eu não sei se na missa que vocês participaram o padre anunciou isso. Tá? Mas os padres estão anunciando isso quase todas as missas nos domingos. Tá? Segunda coisa que a gente tem que entender do credo. Por que dessa diferença entre um credo e outro? Tá? O primeiro credo, que é o símbolo dos apóstolos, é basicamente o credo lá dos apóstolos da época de Cristo, e eles repetiam isso por ser menorzinho, repetiam isso a todo momento, professando a fé. Tá? Esse segundo credo maior e mais completo é o credo que ficou decidido nos primeiros 2 concílios da Igreja Católica. O concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. Tá? Então, depois desses 2 concílios, que ocorreram no século IV depois de Cristo, depois desses 2 concílios, houve a oficialização desse segundo credo aí, que é mais completo. Vocês vão perceber já o porquê. Tá? Então, essa é a segunda coisa. A gente tem que ter em mente. Terceira coisa sobre o credo. Tá? O credo, ele obedece 2 estruturas. Vai falar, Elias? Pode falar. Você não ligou o áudio, não, Elias. Não quero falar, não. Só estava cortando o celular. Tá, desculpa. Achei que você ia falar. O credo, ele é estruturado, ele possui 2 estruturas. 2 estruturas, tá? Uma estrutura maior, mais geral, que fundamenta o credo na crença do Deus uno e trino. O Deus da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Todo cristão acredita no Deus uno trino. Deus é um só. Deus é um só. Só que essa natureza divina, ela também é traduzida e revelada a partir de 3 pessoas, que são as pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só. E nós vamos explicar já o porquê dessa dinâmica. Essa aparente falta de lógica, Deus é um só em sua natureza divina, mas Deus é 3 pessoas, essa aparente falta de lógica, já nós vamos compreender com um pouco mais de profundidade, para percebermos que, através da fé, essas coisas vão se resolvendo. Tá? E a segunda estrutura do credo
mostra que o credo ele é constituído de 12 partes, tanto dos apóstolos quanto o niceno-constantinopolitano. 12 partes simbolizando os 12 apóstolos, tá? Quem tiver com o catecismo em mãos, eu peço que divida as 12 partes. Isso é muito importante mesmo, tá? Dá para você, eu vou fazer pela divisão do símbolo dos apóstolos, tá? Que é o credo menor, mas você reconhece facilmente isso no credo maior, tá? Essa divisão em 12 partes, ok? Então, são 12 núcleos do credo. Então, o cristão, ele acredita em 12 coisas centrais. Então, se alguém te perguntar, pô, você é cristão, no que você acredita? Bem, são 12 coisas. São 12 coisas, tá? Que podem ser categorizadas e separadas aí no credo. Ok? Vocês foram pegar a caneta, espero aqui para a gente, todo mundo ficar a posse para a gente fazer essa seleção, essa pré-seleção aqui que é importante. Ok? E essas 12 partes nós vamos detalhando melhor nas próximas aulas. Tá? Quais são as 12 partes? Vamos lá. Primeira parte diz, no símbolo dos apóstolos, tá? Que eu estou usando, que é facilmente reconhecido no símbolo niceno constantinopolitano. Tá? Vou fazer o contrário. Vou pelo símbolo niceno constantinopolitano, que acho que é melhor. Que aí fica mais fácil você reconhecer no menorzinho. Então vamos no segundo credo, tá? No segundo credo. Diz a primeira parte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse é o primeiro núcleo do credo. Primeiro núcleo do credo. Vocês vão perceber que em alguma aula a gente vai detalhar essa primeira parte aí. Segunda parte diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Essa é a segunda parte. Tá? Terceira parte. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Essa é a terceira parte. Ok? Quarta parte. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu a morte e foi sepultado. Essa é a quarta parte. Quinta parte. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Essa é a quinta parte. Sexta parte. E subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Essa é a sexta parte. Sétima parte. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Essa é a sétima parte. Oitava parte. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai o Filho é adorado e glorificado. E foi ele que falou pelos profetas. Essa é a oitava parte. Nona parte. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Essa é a nona parte. Décima parte. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. 11ª parte. E espero a ressurreição dos mortos. E a última parte. E a vida do mundo que há de vir. Amém. Isso daí é o centro da nossa fé. Essas são as verdades centrais da nossa crença. Cada pontinho desse daí é um bastião, é um pilar da fé católica, que pode se destrinchar em vários pontos. Em vários pontos.
Se você perceber bem, essa segunda estrutura, dividida em 12, ela está por baixo de uma estrutura maior que é dividida em 3. Creio em um só Deus, Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que toda vez nós estamos fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando a gente diz isso, a gente está, de alguma maneira, repetindo o credo. Por isso que o cristão, o católico, tem mania de fazer isso. Né? Então, por exemplo, você está passando na frente de uma igreja. O certo é você fazer o sinal da cruz e meditar no credo naquela hora. Você se desliga um pouquinho e medita no credo. Caramba, eu creio no Deus Pai, Criador. Eu creio no Filho, o Verbo encarnado. E creio no Espírito Santo, que está agindo agora em mim. Então, toda vez que você faz o sinal da cruz, o credo tem que vir em mente. Por isso que é interessante o símbolo dos apóstolos, que ele é menorzinho, dá para você decorar. Né? Que dá para você decorar. E aí isso vem à tona quando você faz o sinal da cruz. Percebem a questão? Então, basicamente, essa é a estrutura do credo. Tá? Para terminar, tá? Para a gente caminhar para o fim de fato, acho necessário aqui, importante, nós ilustrarmos um pouquinho sobre essa questão da Santíssima Trindade, tá? Que é uma questão que geralmente as pessoas consideram muito complexa, e é complexa mesmo, porque não tem lógica. A razão natural, o intelecto natural não consegue compreender a lógica natural do que está sendo expresso. Tem lógica, só que nós não compreendemos com o limite da nossa razão natural. É uma lógica sobrenatural. Sobrenatural. Tá? Então, ela não entra em contradição com a lógica natural, mas a lógica natural sozinha não consegue chegar a essa verdade. Então, aparentemente, para nós não tem lógica. Aparentemente, para nós não tem lógica. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Deus é um só. A religião cristã católica ela é monoteísta. Deus é uno. Existe um Deus, criador de todas as coisas. Esse é o Deus. E é interessante que quando você vai ler a história da salvação nas Sagradas Escrituras, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é toda hora Deus lembrando: eu sou o seu Senhor. Eu sou o único Deus. Não se esqueçam disso. Né? Deus se revela lá a Abraão. Falou: Abraão, você está aí no meio do politeísmo, todo mundo acreditando em qualquer coisa. A pessoa vê um raio, já diz que raio é Deus, olha para o sol, fala que o sol é um Deus, olha para o mar, fala que o mar é um Deus, tem um Deus para cada coisa. Olha só, isso aí está errado. Então Deus se revela a Abraão dizendo: eu sou Deus único, eu sou o Deus criador de todas as coisas. Então veja que coisa impressionante. Deus é um só e criador de todas as coisas. Aliás, é graças ao fato de Deus ser um só e criador de todas as coisas que existe ordem na realidade. Veja, se existisse um Deus para cada coisa do mundo, meu Deus, a ciência seria impossível. Como é que eu compreenderia o funcionamento das coisas ao meu redor se cada Deus decide da sua maneira o funcionamento daquela coisa? Então, até a possibilidade da ciência só há graças ao fato de que quem criou todas as coisas é um Deus único. É um Deus criador. Então, o fato de existir um Deus único, e é revelado isso no Antigo Testamento, já nos mostra de cara que Deus é um. Deus não é vários, Deus é um. Só que Deus é um através da Santíssima Trindade. Deus é um, Deus é Pai. Deus é um, Deus é Filho. Deus é um, Deus é Espírito Santo. Não é que Pai, Filho e Espírito Santo somados dão um Deus, não é isso. Não é também que Deus não seja um e seja três, também não é isso. Deus é um. O Pai é Deus por completo, o Filho é Deus por completo e o Espírito Santo é Deus por completo. Então são três pessoas distintas.
mas um Deus único. E por que isso, ou melhor dizendo, como é que isso se explica? Isso se explica não só pela narrativa da nossa salvação, que é através das Sagradas Escrituras, né? Porque pela narrativa das Sagradas Escrituras dá para confirmar que Deus é a Santíssima Trindade como revelação divina. Você tem o Deus que se revela a Abraão, a Moisés, como Deus Pai. Você tem o auge da revelação, que é a revelação completa, que é o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem o próprio Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha, irei ao meu Pai e meu Pai enviará outro Paráclito, que é o Espírito Santo, que vai acompanhá-los até o fim. Então, veja, Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus Trino. É o único Deus. Veja que interessante. E outra, os três estão presentes em toda a Sagrada Escritura, não apenas nessa linha temporal que eu acabei de narrar. É o Espírito Santo que fala pela boca dos profetas do Antigo Testamento. E os profetas estão profetizando o quê? A vinda do Filho. Então, Cristo também está lá no Antigo Testamento. O próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão tenha existido, eu sou. O próprio Cristo disse isso. Então, veja, o próprio Cristo afirmou, eu sou Deus. Eu sou um com o Pai. E ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Eis o Espírito Santo. No entanto, como é que se explica essa dinâmica? A não ser pela narrativa da salvação. Olha que interessante. Da narrativa da salvação, você consegue retirar uma segunda explicação. Veja que interessante. Deus, segundo o que nos foi revelado, Deus é amor. Deus é amor. Só que veja bem, o que é o amor? Vou pegar aqui um exemplo bobo do amor. Eu amo a minha esposa. Quais são as coisas necessárias para que o amor que eu sinto pela minha esposa ele se efetive na realidade? É necessário um amante, é necessário um ser amado e é necessário o amor, que liga o amante ao amado. Então, quando o amor ocorre e se efetiva, sempre ele ocorre através de uma dinâmica tripla. O amante, o amado e o próprio amor. Então, veja, Deus é um, mas Deus não é solitário, porque ele é amor. Então, veja que coisa sensacional. O Deus Pai ama. O Deus Filho é amado. E o Espírito Santo é o amor. Então, antes dos tempos, antes da criação, Deus já tem que estar amando. Deus já é a Santíssima Trindade. Por mais que isso transpareça para nós no tempo, visto que nós somos criaturas físicas e nos movimentamos no tempo. Então, por mais que pela didática divina, Pai, Filho e Espírito Santo são revelados no tempo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já existem desde a eternidade. Porque Deus é amor. Então, Deus ama, Deus é amado, Deus é o próprio amor. Então, veja, nós temos a narrativa da salvação das Sagradas Escrituras, que nos revela a Santíssima Trindade, temos a dinâmica da relação do amor divino pelas três pessoas divinas, mas ainda temos uma terceira explicação, que é a seguinte: a Santíssima Trindade ela é necessária para a salvação dos homens. Isso aqui é muito interessante. Olha que coisa impressionante. Se você observar tudo que existe na realidade, existe graças
há sempre 4 causas. Uma básica aula de filosofia aristotélica agora. Tudo que existe, qualquer coisa que existe, melhor dizendo, motivado por 4 causas. Ou seja, se não existe uma dessas 4 causas, essa coisa não poderia existir. Vou pegar um exemplo bobo disso, tá? Essa caneta. Essa caneta existe, mas ela só pode existir graças ao fato dela ser efeito de 4 causas. Quais são essas 4 causas? São elas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Causa material é a matéria pela qual ela foi feita. Essa caneta aqui ela é feita de alguma coisa, é feita de plástico, aparentemente de um metal na ponta. Então, metal e plástico formam a causa material desse objeto. Se não tem metal e plástico, já vai faltar uma causa para que a caneta exista. Então, é necessário uma causa material. Segunda causa, é necessário uma causa formal. O que é a causa formal? Causa formal é a forma. É basicamente a essência. Ou seja, suponhamos que eu tenha produzido a caneta. Eu tenho aqui na minha mente a ideia de caneta. Então, eu pego o material e vou dando forma ao material através dessa ideia de caneta que eu tenho. Então, a forma é o que é a caneta. Então, você tem o plástico e a forma de caneta. Causa material e causa formal. Só que olha que interessante. O material pela qual a caneta é feito não se transforma sozinho em caneta. É necessário uma terceira causa, que é a causa eficiente. O que é a causa eficiente? A causa eficiente é a influência de um ser que já existe em ato e que manipula a matéria para dar forma de caneta. Exemplo, o produtor da caneta. É a causa eficiente. Então, você tem causa material plástico, causa formal caneta e causa eficiente o produtor da caneta. E você tem também a causa final. O que é a causa final? É a finalidade pela qual a caneta foi feita. O homem, quando produziu essa caneta, tinha uma finalidade clara na sua cabeça. É necessário produzir um utensílio para escrever. É a causa final da caneta. Então, repetindo, causa material plástico, causa formal caneta, causa eficiente produtor da caneta e causa final escrever. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. A nossa salvação também depende dessas 4 causas. E essas 4 causas são traduzidas pela Santíssima Trindade, ou pela ação da Santíssima Trindade nas nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que coisa impressionante. O Pai é o Criador. O Pai, Deus Pai, Criador, nos criou por amor. Ele é a causa eficiente da nossa existência. Sem o Pai, eu não existiria. Sem o Criador, eu não existiria. Então, Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é causa eficiente de tudo. Mas veja que interessante. Deus também é Filho. Filho. O Filho é o quê? É a causa material e a causa formal na nossa frente. É o corpo e a alma de divindade. É a parte humana e a parte divina. Ou seja, 2 naturezas reunidas numa só pessoa, que é o próprio Filho. A causa material, o corpo, simbolizado pela Eucaristia na missa, e a alma, o Espírito Divino, do próprio Cristo. Então, ele é causa material e causa formal ao mesmo tempo. E Cristo é o quê? Cristo é o Deus Redentor. É Ele que vai nos salvar. Fora dele não há salvação. Então, você tem causa eficiente, o Pai, Criador. E você tem causa material e formal, o Filho, o Redentor. Veja que coisa impressionante. E você tem ainda a causa final. Qual é a finalidade? É eu me salvar. A finalidade é a minha santidade. É eu buscar ter uma vida santa.
Mas para isso eu devo ser movido por Deus. Deus, causa final. Deus, Espírito Santo. Deus, santificador. Eis as 4 causas traduzidas na Santíssima Trindade. Então veja, isso aqui é impressionante. Ó. Deus Pai, Criador, causa eficiente de todas as coisas. Deus Filho, Redentor, causa material e causa formal ao mesmo tempo. 2 naturezas em uma mesma pessoa. E Deus causa final, Deus santificador, Deus Espírito Santo, que nos santifica, que move através da graça as nossas ações, a nossa vontade, o nosso intelecto. Então veja que a Santíssima Trindade, apesar dela transparecer uma falta de lógica, pelo menos nos limites da nossa razão natural, ela se mostra com toda a sua lógica divina a partir dessas 3 dinâmicas. Da narrativa da nossa salvação nas Sagradas Escrituras, da relação entre as 3 pessoas através do amor divino e como é que nós podemos ser salvos a partir dessa nossa relação com Deus, mediados por essas 4 causas. Então, basicamente, é nisso que consiste Deus uno e trino, é nisso que consiste a Santíssima Trindade. Bem, gente, é isso. Se tiverem alguma questão, diga lá, Thiago. Me explica, por favor, por que esse meu raciocínio está errado. A razão, não necessariamente ela tem que compreender 100% a verdade da fé, mas em nenhum momento pode se contradizer. Correto? Como é que eu posso dizer? Cada pessoa divina é Deus por completo. Correto? Perfeito. Por ser Deus por completo, as pessoas divinas são idênticas? Boa pergunta. Não. Olha como é que isso foge. Vamos lá. Não é uma contradição? Por que não é uma contradição? Não é uma contradição. Por que não é uma contradição? Primeira coisa, vou dar um conselho. Vou começar com um conselho, tá? O ato de fé, ele necessita de um movimento de crença. Ele necessita de um primeiro movimento de você se abrir à graça. Veja, as 3 pessoas da Santíssima Trindade não são objetos a serem contemplados pelo homem. O que eu quero dizer com isso? O objeto só pode ser contemplado totalmente pelo homem se esse objeto for determinado. Essa caneta, por exemplo, eu posso contemplá-la por completo, pelo menos a princípio, porque ela tem uma determinação, ela tem um limite. Então eu estou fora dela, eu a observo por todos os ângulos e capto sua essência. Ok? A dinâmica de conhecimento do homem para Deus não é a mesma. Por quê? Porque Deus não é um objeto. Deus é um ser divino que transcende todo e qualquer limite. Se Deus colocou limite a todas as coisas, ele é ilimitado por natureza. Então, a única maneira que existiria para eu contemplar Deus por completo seria eu sair de Deus, olhá-lo de fora e ver os seus limites. Ou seja, só falei merda até agora. Não dá para sair de Deus, porque Deus criou todas as coisas, então todas as coisas estão em Deus. Segundo, Deus não tem limite. Terceiro, não dá para olhar Deus de fora. Eu teria que ser maior que Deus. Eu teria que transcender Deus. Então, isso que eu acabei de falar, isso sim não tem lógica. Porque senão não estaríamos falando de Deus. Terceira coisa. Se Deus não é o objeto da minha contemplação, então só existe uma única maneira de eu conhecê-lo. É ele se revelando para mim. Não tem outra maneira. Então, é ele que se revela para mim. Então, quando Deus diz, eu sou o Pai, quando Deus diz, eu sou o Filho, quando Deus diz, eu sou o Espírito Santo, o primeiro movimento que eu tenho que ter é lembrar, eu sou limitado. Eu acredito porque ele revelou.
Na medida em que você vai meditando isso, como estamos fazendo aqui agora, essa verdade vai ganhando força dentro de nós. E é o que nós estamos chamando desde o início da aula de aumento da fé. E aí, nesse sentido, somente nesse sentido, é que você começa a perceber que a lógica da razão natural não alcança esse tipo de verdade. E quando eu acesso essa verdade maior através do aumento da fé, eu percebo que essa razão lógica limitada, natural que eu tinha, ela serve para certas coisas e não para outras. E, ao mesmo tempo, eu percebo que isso não significa que essas novas verdades estejam contradizendo-a. Essa verdade lógica, né? Então, existe um movimento de transcender o seu intelecto a verdades maiores e sobrenaturais para depois voltar para as verdades naturais. Quando você realiza esse movimento, as verdades naturais elas ganham o seu lugar de fato. E elas passam a ser ordenadas como que inferiores a essas verdades sobrenaturais. O que não dá para fazer, Tiago, é o movimento contrário. É você compreender as verdades naturais e colocar as verdades naturais como critério de avaliação das verdades sobrenaturais. Por que esse movimento já não dá para fazer? Porque essa verdade aqui de baixo é muito limitada para as verdades do alto. E aí, sabe o que você vai encontrar? Aparentes contradições. Aí, sabe o que vai acontecer, Tiago? Aqui que vem o meu conselho. Você vai começar a debater com o diabo. Não é exagero. Você vai começar a debater com outra figura que é pessoal e dotado de inteligência e que vai trabalhar na sua imaginação, dizendo, soprando no seu ouvido algo do tipo: tá vendo? Isso daí que Deus revelou, na verdade, nem é verdade. Deus está te enganando. Olha como não faz sentido. E se você ficar ruminando isso com o critério da verdade natural, você tentar analisar a verdade sobrenatural com o critério da verdade natural, se você ficar ruminando isso, você vai abrindo espaço para esse tipo de tentação. Isso vai enfraquecer sua fé. Então, a resposta é a seguinte, o conselho que eu dou é o seguinte: a fé tem que crescer primeiro, para depois você voltar para as verdades naturais. Aí você entende qual é o lugar das verdades naturais. Que aí o critério é sobrenatural. Você não pode fazer o contrário. Compreender primeiro as verdades naturais e usar as verdades naturais de critério para avaliar as verdades sobrenaturais. Bem, aí não vai dar, porque aí não vai caber. Aí você vai começar a duvidar das verdades da fé. Aí é um caminho sem volta. Entende? Então, ó, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, em sua plenitude. E as três pessoas se diferenciam na dinâmica divina pelo amor, o amante, o amado e o amor, na dinâmica das Sagradas Escrituras, na revelação do tempo, e na dinâmica da salvação individual, da qual, através das 4 causas, eu percebo que Deus age na minha vida de maneiras diferentes. Fora isso, não dá para explicar mais nada, Thiago. Diga, Elias, você vai falar? Não, eu lembrei daquela história que é contada, não lembro por quem, do cachorro. Acho que vários produtores já falaram isso. Por exemplo, vou estar na situação aqui, eu estaria eu, você e o Thiago discutindo, e o cachorro na sala. O cachorro está aquém da circunstância, que uma Isso. analogia está muito abaixo. Ele É isso não aí. tem condição de organizar e falar, poxa, ele não está na discussão. Ele está na discussão nós três. E a gente está na parte do racional na discussão, é um bom exemplo. Se eu botar o cachorro na missa, aí que ele está longe mesmo. Aí, Mas você veja, né? Elias? Nós ainda temos uma vantagem. Que ele está Deus nos vantagem. criou a sua imagem e semelhança e revela essas verdades sobrenaturais a nós. Agora, Tiago, tem uma esperança aí, para tranquilizar a sua dúvida. Tá? Que é o seguinte: nós teremos a compreensão total disso na nossa salvação. Conseguiremos ter o acesso a Deus
frente a frente. Ele vai nos revelar toda essa verdade. E teremos a compreensão total dessa dinâmica, desse mistério divino que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não sou eu que estou criando e nem a criação da igreja. Isso é uma promessa da própria revelação divina. Então tem esse adentro aí esperançoso. Diga lá, Thiago. Eu vou voltar um pouquinho. Espero que não tenha problema. Mas, tipo, você, que já conseguiu aumentar um pouco mais a fé, em comparação a mim, e você já se permitiu voltar a essas questões e entender porque racionalmente não contradiz? Sim, boa pergunta. Isso daqui vai acontecer várias vezes no início da... O que acontece? Toda essa vida religiosa é um itinerário. E o início da caminhada é onde geram essas dúvidas, tá? É porque a gente está tentando acessar algo que é muito superior à nossa compreensão e a gente quer acessar isso com a nossa compreensão do homem velho. Entende? Então, na medida que o homem velho vai morrendo e o homem novo vai aparecendo, ou seja, na medida que a fé vai crescendo, essas questões passam a ser menores. Passam a ser menores. Por quê? Por quê? Porque quando você começa a compreender a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na sua vida, você tem ali um testemunho exato, mas não tem a exatidão da explicação. Você tem a exatidão do testemunho e não tem a exatidão da explicação, tá? O conselho que eu te dou, tá, Tiago? Que talvez te ajude. É você acessar o primeiro livro. Eu não sei nem se eu deveria estar aconselhando isso, mas vou aconselhar assim mesmo. Sério, eu não sei. Você acessar o primeiro livro e buscar ali algumas questões, o primeiro livro da Suma Teológica do Santo Tomás. No primeiro livro da Suma Teológica do Santo Tomás, ele trabalha várias questões a respeito da Santíssima Trindade, tá? Só que eu já vou deixar claro aqui para você. Possivelmente as respostas dadas por Santo Tomás não vão aquietar, num primeiro momento, as suas dúvidas. Mas isso não é pela incapacidade do Santo Tomás, isso também não é por uma falha lógica na revelação. Isso é por uma falha e limite da nossa compreensão, que ainda está no início da caminhada da fé e a semente de mostarda quer crescer, entende? Agora, respondendo a sua pergunta de maneira mais pessoal, você perguntou se eu não volto nessas questões. Eu não volto nessas questões, a não ser para dar aula como eu estou dando aula agora. Pessoalmente, na minha vida espiritual, eu não retorno a essas questões. É muito engraçado, porque quando a sua fé vai crescendo, você percebe, como é que eu vou dizer? A prova do negócio não é argumentativa e discursiva. A prova do negócio é testemunhal. É de testemunho. É de ação na própria vida. Entende? Aí você passa a fazer um movimento de acreditar mesmo. É bem impressionante. Diga, Thiago. Eu não tô preocupado em conseguir provar isso racionalmente. Sim, entendi. Eu só tô preocupado em entender como isso não se contradiz com a minha razão. É Essa é porque, tipo, a única preocupação. é porque o que Deus está nos revelando com a Santíssima Trindade não é 1 igual a 3. Não é isso que ele está revelando algo que tem nada a ver com isso. Ele não tá revelando assim conceitos, diferença, semelhança e identidade. Ele não está revelando a verdade da Santíssima Trindade sob esses conceitos. Ele está revelando uma coisa muito superior a isso. É isso que eu estou tentando te dizer. Ó. A explicação que ele está dando não é sobre isso. Deus não está falando identidade, semelhança e diferença. Deus não está falando
como é que um pode ser três. Deus não está dizendo nada disso. A revelação dele é de outra natureza. Por isso que não contradiz. Entendi. É como se o axioma da identidade não é sobre, não é como isso. Se, não, o axioma da identidade está presente aí também. Sim, só que não é isso que está em jogo quando ele revela acesso. pela Santíssima Trindade. Ele está falando de outra coisa. É como se fosse um outro axioma, uma outra coisa que a gente nem tem acesso. Olha só, repito, todos os axiomas da identidade, da não contradição do terceiro excluído estão presentes lá também. É como eu estou querendo te dizer que não é disso que ele está falando. É como se fosse não um quarto. É disso que ele está falando. A dúvida que você levantou, como é que pode não serem as mesmas pessoas e ser um único Deus e cada um ser um Deus pleno? Como assim? Essa sua pergunta não cabe àquilo que foi revelado. Aquilo que foi revelado não está querendo responder essa pergunta. Aquilo que foi revelado tem uma outra finalidade. Porque essas suas perguntas, elas fariam sentido sobre outros objetos. Vou dar um outro exemplo, tá, Thiago? Tudo no mundo material se move e se transforma. Uhum. Deus, Criador, é imóvel, não se transforma, porque ele é perfeito. Uhum. Ou seja, quando eu estabeleço a diferença entre criatura e criador, eu estou falando de coisas muito distintas. Isso não significa dizer que aquilo que eu aprendi do Criador contradiz o que eu aprendi da criatura. Não é disso que ele está falando. São apenas coisas distintas. Uhum. Eu tendo a tentar compreender isso, que o intelecto me leva a compreender isso, é o axioma da identidade normal. Então, poxa, como é que é? São coisas... Deus é um só. Deus é um só. Completo e ao mesmo tempo são diferentes. Então, olha só, Deus é um só. Deus é idêntico a si mesmo. Uhum. É o princípio da identidade aí. Sim. Cada pessoa da Trindade, veja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus pleno. Uhum. A dinâmica pela qual Deus ama, a dinâmica pela qual Deus é revelado nas Sagradas Escrituras e a dinâmica pela qual Deus age na minha vida me faz compreender pela fé a Santíssima Trindade. Não há outra maneira. Se eu querer compreender a Santíssima Trindade por uma outra lógica, fora dessas três, eu não vou conseguir compreender. Uhum. Resumo da ópera. Somente aumentando a fé que a coisa vai dando forma ao intelecto. Acho que não tem muito jeito. Tá, na minha mente está se contradizendo. Mas não tá. Ó, na minha mente, eu quero entender por quê. Sim. Tipo, que eu tô pensando, ok, se todos são deuses, olha, Não. vou ruim. Tá errado, não são deuses. Se cada pessoa da Santíssima Trindade é Deus por completo, cada pessoa da Santíssima Trindade tem as exatas mesmas características. Não, você já está quantificando. Aí, ó. Tem. Olha só, a plenitude é da natureza divina. A plenitude é da natureza divina. Deus Pai é pleno, Deus Filho é pleno, Deus Espírito Santo é pleno. Entendi, mas isso não faz necessário ter porque você está quantificando as características. Porque quando você fala não são exatas características, você está quantificando. Acho que eu entendi um pouco melhor agora. Sério. Diga, Elias. Tem uma analogia que me ajudou muito a explicar. Que alguém fez e falou assim: ó, Deus ser um ser de dimensão superior à nossa, a gente, como ser humano, percebe Deus de três maneiras diferentes, sendo uma dimensão abaixo. Você percebe Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas isso é uma das três maneiras. Isso é uma das três maneiras, como eu disse. A salvação pessoal, da maneira pela qual eu observo Deus, Deus age em mim pelas três pessoas. As três pessoas, é a dimensão pelo qual o ser humano tem acesso a Deus através dessas três dinâmicas. Sim. Mas isso não quer dizer que, para você saber, conseguir entender que Deus é um,
você teria que estar na mesma dimensão que ele, que não é o nosso caso. Então, Não não tem existem. como, não Exatamente. tem O como que a gente tem que fazer? para ter essa ver. O único momento que eu vou conseguir entender isso é quando eu morrer. E aí eu acho que eu vou perceber essa união tanto no inferno ou no céu, se Deus quiser no É céu. isso aí. Vai ser revelado. Vai ser revelado totalmente. Agora, o que não dá para Encontrar a negar, dimensão não dá para espiritual. negar, não você cai em heresia. Não são três deuses e Deus não é o somatório das três pessoas. São heresias. Deus é Pai, pleno. Deus é Filho, pleno. Deus é Espírito Santo, pleno. E são três pessoas distintas. Isso é dogma de fé. É como se, ao mesmo tempo, cada pessoa divina não é exatamente igual, mesmo não sendo exatamente igual, cada pessoa é plena. Sim, Entendi. Por isso não se contradiz. Porque ele tem sim. essa característica a mais que a gente não consegue compreender. Isso, isso. E ao mesmo Tá. tempo não são três deuses. Isso tem que ficar claro. A Sim, igreja claro. teve vários concílios só para resolver essa treta aí. Isso aí é um negócio grande. E por que a Tá. treta foi resolvida assim? Porque assim foi revelado pelas Sagradas Escrituras Aham, e pelo testemunho dos discípulos. entendi. Mas Eu e o Pai basicamente por somos isso um. que não contradiz com a razão, porque não necessariamente tem Não as mesmas contradiz com a características. razão, porque não é o critério da razão natural que avalia essa questão. Sim. Então abarca a razão, abarca. A verdade divina, a verdade sobrenatural abarca a verdade natural. Não o Uhum. contrário. Agora, veja, para a gente realizar esse movimento é só com aumento de fé. Credo, Pai Nosso, mandamento e sacramento. Credo, Pai Nosso, mandamento e sacramento. Credo, Pai. Entende? Falhou um desses negócios aqui, meu amigo, você vai estar negociando com o diabo. Você está raciocinando discursivamente ainda. Eu não estou falando que não deva raciocinar discursivamente, mas o raciocínio discursivo ele tem que estar alojado e determinado pela verdade de fé, Uhum. por esses artigos de fé. Senão você não sai do lugar. Senão sua fé diminui. Daqui a pouco você está tendo ódio da igreja. Isso não é brincadeira. Cara, conheço uma menina, tá? Não vou citar o nome por motivos óbvios, que ia na capelania de véu e tudo, toda certinha, decorava a Bíblia, não sei o que lá, mas, cara, adorava filosofia também, aí nenhum problema, foi para a faculdade de filosofia, pronto. Começou a achar que sabia raciocinar mais do que o raciocínio divino. Falando assim, começou a julgar. Hoje tem ódio da igreja. É um negócio triste de se ver. Você vê lá as postagens, você olha o negócio e fala assim, meu Deus, e só depressão, 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 suicídio, tentativa de suicídio, fala de suicídio, coisa horrorosa mesmo. Por quê? Porque a gente vai negociando com o diabo. Lembra do pecado original? O demônio aparece para Eva e o demônio... Olha o que o demônio diz. Diz assim, ó, Deus falou a vocês que não pode comer do fruto de nenhuma árvore, né? Aí Eva, ao invés de sair, Eva diz assim, não foi isso que ele disse. Ele disse que nós não podemos comer o fruto apenas de uma árvore. Pronto, abriu o diálogo. Abriu para o raciocínio, meu amigo. Aí brincou. Aí, onde o demônio age? O demônio não pode entrar na nossa inteligência nem na nossa vontade, tá? Não pode. Mas ele age na nossa imaginação. E o nosso discurso, às vezes ele tem lá um arcabouço racional, um arcabouço lógico, mas ele é explanado no grau da imaginação. Constrói imagens. É ali que ele trabalha. Ali ele brinca. Aí ele vai te engolir, porque ele é muito mais inteligente que você, tá? Aí já era. Ele tem uma imaginação mais rica que a sua. Aí já era. É basicamente isso. Então isso serve apenas de conselho, tá? Conselho não do Roberto Varela, por favor. Conselho dos padres da igreja. Não negocie com o demônio, não tente pegar o critério da lógica formal e levar para as verdades sobrenaturais. Não vai dar certo. Roberto, lembrando até que o próprio São Tomás de Aquino, que você indicou, que foi a pessoa que possivelmente melhor discorreu sobre esse assunto, no final da vida teve uma revelação tão sensacional que falou que a obra toda dele era falha. E a gente está falando de uma obra do maior filósofo de todos os tempos, cara.
falha no sentido que poderia ser queimada. Isso. Não está falando que aquilo ali estava errado, ou mas que aquilo ali, perto do que ele realmente percebeu, do que realmente foi liberado, que foi revelado, era nada. Então, é isso. Esse que deve ser o raciocínio. Esse aí que deve ser o raciocínio. Entende? Então, assim, para aumentar a fé, a gente tem que fazer esse movimento de acreditar, viu, Thiago? Por mais que isso não solucione as nossas dúvidas no início. Eu sei, bate até uma certa angústia, tá? Eu sei que bate. Mas você vai ver que daqui a pouco ela passa. A fé dá uma crescida, você fala, nossa, aquilo ali não era nenhuma questão importante. Você vai perceber isso, é interessante. Ok? Então é isso. Tiver alguma pergunta? Não? Podemos terminar por aqui? Fazer então a oração final, um Pai Nosso. E para a gente terminar a aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, meus amigos. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço.